Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Peterson, vivo aqui em Portugal com a minha esposa e meu filho de 13 anos há mais ou menos 3 anos e meio. E hoje é sábado, 25 de abril de 2025, é feriado aqui em Portugal. Feriado de 25 de abril, um feriado muito importante aqui. É um feriado que celebra a liberdade, 52 anos atrás. Bom, mas tô gravando esse vídeo aqui não é para falar sobre isso, e sim um bate-papo. Eu resolvi hoje dar uma volta aqui pela cidade onde eu moro, Santa Maria da Feira, região de Aveiro, norte de Portugal. E a ideia é dar uma volta aqui pela cidade. Eu preciso hoje lavar meu carro, tá muito sujo. Esses dias aqui teve algumas tempestades de vento e o carro ele fica cheio de pó, enfim, muita sujeira. E aqui é comum, né? Como temos aqui a lavagem de autosserviço, então é comum aqui a gente chega com uma moeda, 1 euro, 2 euros, e consegue lavar o carro, né? E é prático e rápido, né? Então hoje acordei cedo e pretendo fazer isso. Enquanto isso é pertinho, mas eu vou dar uma volta aqui pela cidade. E enquanto isso eu bater um papo. Eu senti essa necessidade, até mesmo uma forma para mim, né, para conversar, para expressar sobre a questão da vida do imigrante em Portugal ou em qualquer outro país, mas no meu caso, em Portugal. Talvez isso já é um assunto, de certa forma, já explorado pela, né, vários vídeos na internet sobre isso, mas é importante a gente sempre falar, porque eu acompanho, eu estou em alguns grupos daqui de Portugal, que alguns tem pessoas que já estão aqui e outras pessoas que estão planejando vir para Portugal. E é muito comum a gente receber algum tipo de pergunta sobre como que é a vida, como que a pessoa pode se planejar para vir para Portugal. Então, acho que é importante as pessoas que já estão aqui, já vivem algum tempo aqui, é importante falar, né? A gente, porque eu já tive do outro lado, né? Já tive do lado de planejamento, de estar sonhando, né, com a vida aqui na Europa. E nem tudo é maravilhoso, né? Nem tudo assim é aquela coisa linda que a gente vê na internet, que a gente vê nos vídeos. Por muitas vezes temos que olhar e ver a realidade, né? A realidade aqui não é fácil. Pode ser menos difícil para alguns, mais difícil para outros. Depende de muita coisa, né? Tem vários fatores que podem fazer com que a pessoa se sinta bem rapidamente aqui e logo já se identifique, já comece a fazer amizades, enfim, a vida anda. E outros ainda ficam presos ali ao passado, vamos dizer assim, né? A vida que deixou no Brasil, e já começando que isso não é saudável, isso não é bom. Não que a gente deve esquecer o passado, tudo que a gente viveu, as pessoas que ficaram para trás, não é isso. Mas eu acho que a partir do momento que a gente toma a decisão de fazer uma mudança de vida como essa, né? Resolve migrar, isso tem que ficar isso tem que ser uma coisa muito clara na mente da gente, né? Que vai estar distante. A distância para muitos é dolorosa, não é fácil, né? Vai deixar família, vai deixar mãe, pai, vai deixar amigos, enfim, uma vida que às vezes a gente julga que não tá boa, né? Por vários fatores, pode ser questão
do Brasil, questões de segurança, questões financeiras, né? Uma vontade realmente de começar uma vida nova, mas tem que ser bem pensado, né? Tem que ser bem pensado, bem planejado. Aqui, para esse momento, não tô nem falando de questões financeiras, que é um outro ponto importante que tem que ser levado em consideração. Mas aqui eu falo mais em questões emocionais, vamos dizer assim. Porque isso é uma coisa que pega muito as pessoas. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. Acha que está preparada, acha que vai ser fácil chegar aqui, começar uma vida nova sem lembrar, né? Lembrar do passado. Então, uma coisa que eu já deixo muito claro para vocês, para você que está planejando vir, pense bem sobre isso. Pense se você é uma pessoa que é muito apegado ou apegada, né, à família, aos pais, amigos. E se for, você está preparado para isso? Está preparado para passar anos longe da família? Hoje, com a tecnologia, o mundo que a gente vive, a gente consegue fazer uma chamada de vídeo, consegue, de certa forma, conversar ali todos os dias e estar revendo a família, né? Mas não é a mesma coisa de estar próximo. E principalmente quando as dificuldades chegam, quando o desemprego chega, quando a dificuldade com a documentação chega, a gente fica perdido, né? E às vezes, por muitas vezes, ainda não tem aqui uma amizade, não tem uma rede de apoio. Então você se vê perdido e muitas pessoas logo pensam em voltar, né? Voltar para casa, voltar para o Brasil. E muitas pessoas voltam. E o que acontece é que muitas dessas pessoas que voltam acabam, depois de algum tempo aqui em Portugal, muitas vezes 6 meses, 1 ano, já não se identificam mais com o Brasil. É interessante isso. Existe um estudo, inclusive, sobre isso, que diz que muitas das pessoas que regressam para o seu país de origem não se identificam mais, depois de algum tempo vivendo, não se identificam mais com o país de origem, né? E isso é interessante. E elas acabam por ficar com aquilo na cabeça, que não se identificam mais com o seu país de origem. E muitas delas acabam por voltar pela segunda vez, né? Sair pela segunda vez do seu país de origem. E aí já com um outro pensamento. Então por isso que eu tô falando isso. Que tem que se planejar muito bem, tem que se pensar muito bem essa questão de sair do país. A gente fica empolgado, fica, sabe, querendo conhecer logo um novo país e conquistar e tudo mais, mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, conversado com a família, né? E para não chegar aqui e se frustrar. No caso, aqui em Portugal, não é um país fácil, tá? É um país que ultimamente tá fechando cada vez mais o cerco, né? Então, a questão de documentação aqui não tá mais fácil, não tá simples. Agora não tem mais o visto de procura de trabalho, tá suspenso. Então vai ficar somente para altamente qualificados, né? Pessoas que têm alta qualificação ou que tem uma alta demanda aqui em Portugal e não tem, né, pessoas para isso. Então essa lista até hoje não saiu e sabemos quando vai sair. E por enquanto a única porta de entrada é como estudante, né, como empresários. E tem que ser bem pensado também, porque não no caso a AIMA, né, que é aqui a agência que cuida dessa questão de documentos aqui para estrangeiros, ela é muito problemática
ela ainda tem muitas dificuldades, ela não consegue dar vazão para o número de pedidos que tem de pessoas estrangeiras aqui de documentação. Então existe uma série de falhas, uma série de problemas que muitas pessoas ficam com documentos atrasados e de certa forma ilegal. Não está ilegal porque o processo está em andamento, mas infelizmente para muitas pessoas é considerado ilegal. E aí onde eu volto naquele ponto, questão de da mente, né, da nossa cabeça, do como é que fica a questão de sobre tudo isso, porque numa dessa você tá ali trabalhando, você tá empolgado, tá querendo construir, conquistar as coisas, mas por causa da documentação você muitas vezes perde o emprego, você começa a perder vontade e a sua expectativa de fazer as coisas aqui, porque já ouvi casos de pessoas que, por exemplo, com a documentação atrasada, o banco, né, onde recebe o ordenado, por exemplo, começa a exigir a sua documentação, você não consegue, mesmo você com o processo em andamento, você envia, eles não aceitam, enfim, às vezes até na questão da saúde também. Aqui o centro de saúde, que é como se fosse o posto de saúde no Brasil, começa a exigir a atualização da documentação, você explica tudo, alguns entendem, outros não entendem, então você pode perder o seu acesso à saúde aqui, não no caso da emergência, né, mas o acesso ao médico de família. Então não é fácil, tá? E pode ser que você venha, eu espero que venha, e corra tudo bem. Recentemente a gente conheceu um casal que chegou aqui em Portugal com visto de trabalho, se eu não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, 2025, e eles tiveram sorte, né, ou vieram no tempo certo e andou tudo bem. Teve ali alguns percalços por questões de contrato de trabalho e tudo mais, mas eles já, no caso a esposa, já está com documento, já está com cartão de autorização de residência na mão, né? Então ele também já fez a entrevista, tá à espera ali do cartão chegar. Então o processo deles foi até rápido, né? Mas existem muitas pessoas que nós escutamos casos que não é assim. Tem pessoas que estão 1 ano, 2 anos esperando uma resposta da AIMA, não sabe se foi deferido, se não foi, e pior, muitos casos foram deferidos, foram aprovados pela AIMA, mas a AIMA simplesmente não envia o cartão, né? A pessoa fica presa num limbo, sabe? E não consegue ligar, não consegue informação, não sabe, simplesmente ela fica perdida. E infelizmente essa é uma realidade de Portugal. Não tem um sistema que funcione para todos igualmente, não é um sistema centralizado, tem muita desinformação. Às vezes você pode ir numa agência da AIMA no mesmo dia em lugares diferentes e pode ter informações totalmente diferentes. Um lugar vai fazer um serviço para você, o outro não vai. Então assim, estudem, se preparem, pesquisem bastante, tentem conversar, vocês, né, que estão pensando em vir para Portugal, ou talvez isso vale até para outro país também. Procure conversar com pessoas que já estão no país, que já passaram por um processo de legalização, de trabalho, né? Conversem, tenta entender o funcionamento, procure entender como que funciona o sistema, né? Se preparem para isso. Eu escuto poucas pessoas falando isso, sabe, na internet. É sempre, conquistei isso, conquistei aquilo, é tudo lindo, é tudo bonito. Né? Realmente Portugal tem lugares lindos para você visitar, para você passar o dia, um lugar tranquilo, segurança, a maioria dos lugares, né? Grande maioria. Mas uma realidade que tem que ser dita por todos, é a questão da legalização, questão de trabalho.
que ultimamente não tá fácil, né? Não tá fácil. Isso sem falar em questões de moradia, né? Que aqui da Europa, Portugal é o país que mais sofre com questões de moradia, né? É um dos. Mas acho que se tivesse um ranking aí seria talvez o segundo ou terceiro, no máximo, do país com a maior falta de oferta, né? De arrendamento e alta também. Tem uma. Aqui, infelizmente, o arrendamento tá péssimo. Pouca oferta, né? Muita procura. E os valores também exorbitantes. Muitas pessoas fazem leilão dos arrendamentos. E às vezes para conseguir valores melhores você tem que sair dos grandes centros e mais para os interiores, né, para as vilas, para poder conseguir uma moradia ali com um valor adequado à realidade. Mas isso de repente pode ser uma conversa para outro dia. Não sei como é que vai ser aqui esse vídeo, mas de repente eu posso fazer outros vídeos como esse e a gente batendo um papo. Não sei se vai ficar legal também esse formato aqui. Eu tô com o meu celular aqui pendurado, então não sei como que vai ser, se vai ter uma boa resposta. Mas enfim, como eu disse no início, o objetivo aqui é mesmo bater um papo e falar. Isso vai me ajudar também a expressar aqui algumas coisas que eu penso, também em resposta aqui a alguns vídeos que eu assisto, né? Que no meu pensamento não falam tanto abertamente assim a realidade. Bom, é aqui que eu vou lavar o carro. Já havia passado aqui, mas não estava batendo papo. Aqui é simples, pessoal. Tem ali um caixa ali de moedas. Se você não tiver, você pode vir aqui com o seu cartão. E se você não tiver moedas, você troca ali, né? Troca notas, né? Você passa ali o cartão e compra moedas, né? E aqui é 1 euro por cada... Eu não lembro agora os minutos. Acho que é 2 minutos. Você coloca ali a moeda, escolhe ali os tipos. Tem cinco itens que você pode escolher. Então tem a pré-lavagem, tem lavagem com shampoo, depois vem enxaguamento, tem cera, você pode lavar também as jantes, né, que são as rodas do carro. Muitos deles aqui tem o esfregão também. E é isso, pessoal. Eu vou lavar aqui o carro. E aí, pessoal, que acharam? Bom? E aqui, ó. Aqui coloca a moedinha. Esse aqui, 2 euros, 1 euro. Escolhe o tipo de lavagem. E é isso. Ficou muito bom. Dá pra aguentar aí mais umas 2 semanas. Fala, pessoal. E pra quem ficou curioso, esse aqui é um Renault Clio 2021, tá? Ele é a gasóleo, como se diz aqui, que é o diesel. Então, nós compramos ele, financiamos pelo stand Tinocar. Recomendo muito para quem procura um local aí de confiança, tá? Pronto, esse aqui é um 1.5 diesel. Ele é 1.5 turbo, né? Ele é um carro muito bom para quem tá chegando, para quem precisa de um carro confiável, manutenção simples, barata. É um ótimo carro, tá? Diferente, acho que no Brasil tem muito preconceito com carro francês, né? Mas aqui é muito comum e recomendado, tá? Então é isso.
carrinho, como vocês viram no vídeo anterior. Levei na autolavagem aqui, como é muito comum também. E por que aqui é muito comum? Porque aqui é restrito, né? Aqui existe uma lei, se eu não me engano. Eu já pesquisei sobre isso, mas eu não me lembro muito bem. Mas existe uma lei que proíbe, né, de você lavar o seu carro na garagem como a gente faz no Brasil, com mangueira e balde e tudo mais. Não que não tenha, tá? Tem sim. Aqui na minha rua mesmo. Aqui é o meu bairro, tá, pessoal? Existem muitas pessoas aqui que tem ali na frente da sua casa. Elas param o carro no final de semana, pegam um baldinho ali de água, mangueira e lavam o carro. Não é altamente recomendado, porque se alguém denuncia ou se passa a GNR, por exemplo, pode dar algum problema, né? Mas é comum, acaba que as pessoas fazem e fica por isso mesmo. Mas a maioria das pessoas vão mesmo no centro de lavagem, tá? Tem onde a própria pessoa faz a lavagem, também tem ali aqueles rolos, né? Onde você entra com o carro e o rolo passa ali com os esfregões para lavar o carro. Então é isso. Era mesmo para dar esse detalhe. Eu havia esquecido de comentar, falar um pouquinho sobre o carro. E se quiserem mais informações também, mais detalhes sobre o funcionamento aqui de financiamento, sobre carros no geral, é um tema também que eu particularmente gosto. E posso voltar aqui a falar numa outra oportunidade com vocês. E é isso, aqui é um local que informações que me passaram antigamente, era um grande terreno que era um estádio municipal, um campo de futebol, e foi totalmente, como que eu posso dizer, foi derrubado, né? Também devia ser não era um estádio de futebol, estava mais para um campo. Mas aqui, tanto que aqui o nome da rua aqui atrás é Rua do Estádio. Então passaram a lotear, né? Já há alguns anos atrás, e casas foram sendo construídas, né? Prédios também. Aqui recentemente começaram a mexer. Eu acho que já vão construir mais prédios. E aqui é uma zona muito tranquila. Aqui Santa Maria da Feira está muito próximo do porto, cerca de 30 minutos, 20, 30 minutos. Também entre Vila Nova de Gaia. E é isso, pessoal. Numa próxima oportunidade, podemos explorar um pouquinho mais aqui a região e abordar outros assuntos. E depois a gente pode voltar para conversar, ok? Grande abraço, vamos nos falando, até o próximo vídeo.